Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Acarini, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live que vai abordar uma importante decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou na semana passada, na verdade no dia 8 de fevereiro. Essa decisão reafirma a inconstitucionalidade da demissão imotivada de empregados de empresas públicas e de economia mista, como a Caixa Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras e todas as demais empresas públicas. Para ajudar a gente a falar sobre esse tema, a gente convidou pessoas que estão no dia a dia desse debate. Então, já chamar aqui a Fernanda Lopes, que é funcionária do Banco do Brasil e coordena a Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda. As dúvidas aí das bancárias e bancários, né? Olá, Fernanda. Desculpa, a gente teve um pequeno corte aqui. Vamos começar de novo. Fernanda, boa noite. Dê sua saudação. Boa noite, André. Muito importante estar aqui com vocês hoje. Acho que é um espaço aqui para a gente esclarecer. Tivemos muitas dúvidas sobre esse assunto, então acredito que vai ser importante falar sobre isso para que ninguém mais fique achando que a situação é algo que não é, né? Ok, Fernanda, seja bem-vinda, vamos lá. Também a gente convida a Fabiana Uehara, que é empregada da Caixa, ex-coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa e é candidata à vaga de representante das empregadas e dos empregados no Conselho de Administração da Caixa. Boa noite, Fabi. Eu só acho que a gente está tendo algum problema aqui. A Fabi está na sala. Fernanda, desculpa, você está vendo a Fabi na sala? Acho que a gente está com um pequeno problema de transmissão, certo? Acho que pode seguir com os próximos convidados, né? Vamos lá, então, para os próximos. Daqui a pouquinho a Fabi Uehara entra também. A gente vai convidar a doutora Renata Cabral, que é advogada, sócia do Crivelli Advogados Associados. Doutora Renata, boa noite. Boa noite a todas e todos. Um prazer enorme estar aqui para esse bate-papo, esperando aqui poder esclarecer todas as dúvidas. Estou à disposição. Obrigada, André, Fernanda, boa noite. Seja bem-vinda, doutora. Doutor José Eymar Loguercio, sócio do escritório LBS Advogadas e Advogados e presidente do Instituto Lavoro, também presente aqui na nossa live. Eymar, boa noite. Boa noite, André, Renata, Fernanda, todas e todos que nos acompanham. Muito bem. E a presidenta da Contraficute e vice-presidenta da CUT, Juvândia Moreira, para coordenar essa live também, está aqui na sala com a gente. Boa noite, Juvândia. Boa noite, André. Boa noite, Fernanda, a doutora Renata, a doutora Eymar. Sejam todos bem-vindos. E a Fabi chegou, André. A Fabi já estava... Está resolvido o problema da internet, já está aqui a disposição. Pode chamá-la. Vamos lá, então. A gente chama novamente a Fabi Uehara, que já está presente aqui na sala. A Fabiana Uehara, que é empregada da Caixa, ex-coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa e é candidata à vaga de representante das empregadas e empregados no Conselho de Administração da Caixa. Fabi, boa noite, seja bem-vinda. Bom, enquanto a Fabi não entra, Juvândia, eu só queria pedir aos participantes, a quem estiver assistindo essa nossa live também, para que compartilhe, tanto aos participantes aqui da live, quanto quem estiver assistindo pelas nossas redes sociais, para compartilhar essa live com os colegas nos grupos de WhatsApp, para que todo mundo possa se informar sobre o tema, pedir também para curtirem as nossas redes sociais, @Contraficute,
tanto no YouTube, como no Facebook, como no X, que é o antigo Twitter, também no Instagram, para que a gente possa acompanhar esse tema, engajar esse tema para que todo mundo fique informado. Sendo assim, então, eu passo a palavra aqui a Juvândia Moreira, que vai coordenar essa conversa, essa importante conversa sobre esse tema, a inconstitucionalidade da demissão imotivada, julgamento que ocorreu no dia 8 de fevereiro no STF. Juvândia, é contigo. Obrigada, André. Bom, esse é um tema bem importante, um assunto que a gente acompanha faz tempo, e, aliás, é o papel do movimento sindical, intrinsecamente defender o emprego, né? Esse é o principal, eu acho que o primeiro papel do movimento sindical é defender o emprego. E aí, estamos aqui para esclarecer essa decisão do Supremo, que, na verdade, é um assunto que não começou agora, um assunto que começou faz tempo, né, doutor Eymar? E a gente vai chegar aqui vai explicar para vocês um pouquinho dessa trajetória, desse tema, para que não tenha dúvidas. Antes de começar, eu quero registrar aqui umas presenças. Quero registrar aqui a presença, eu vi aqui a nossa presidenta da Federa, Adriana Nalesso, e, aliás, eu quero aproveitar para dar parabéns para a Adriana, que ela fez aniversário agora segunda-feira. Parabéns, Adriana, muitos anos de vida, saúde. Aqui a nossa companheira Eliana Brasil Campos, Vinícius Assunção, vice-presidente aqui da Contraf, José Ferreira, presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, empregado da Caixa, mas vi vários, Niltinho, presidente da Federação Rio de Janeiro e Espírito Santo, temos aqui vários, né, bancários de várias regiões. Eu vi o Eduardo também, do nosso presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará, que, aliás, né, doutor Eymar vai contar um pouco essa história. Onde começou esse processo? Como é que foi esse processo? E temos já algumas questões aqui. Nós organizamos a live pedindo para as pessoas mandarem suas dúvidas. E aí tem muitas dúvidas, depois a gente vai fazer questão de esclarecer todas elas, né? Essas dúvidas. E eu acho que, para começar, entender a decisão, precisa entender como funciona, né? Precisa entender como que funciona hoje no Banco do Brasil. Antes dessa decisão do Supremo, Fernanda, né? Nós já tivemos demissão no Banco do Brasil. Como que funciona? Tivemos problema com essa questão da demissão? Historicamente, tem alguma coisa que você queira registrar aqui? Vou passar aqui para a nossa Fernanda, ela é a nossa coordenadora da comissão de empresa. Esse ano tem um processo de renovação do acordo coletivo, da convenção coletiva. A Fernanda vai coordenar toda essa negociação nacional. Está aqui com a gente. Fernanda, oi, Juvândia, boa. Sobre a decisão? Oi. Os bancários têm perguntado para você sobre a decisão? Muito. Quando saiu a decisão, a gente ficou doido ali, né? Era muita pergunta, muito questionamento, e aí todo mundo tentando entender, porque a gente sabe que a pessoa presta o concurso e ela fica ali, né? Tenho alguma estabilidade, estou aqui com alguma garantia, a gente sabe que tem outros problemas, né? Pode perder o cargo, pode perder uma parte do salário, mas foi uma preocupação realmente gigante, a gente teve muito questionamento nas redes, por telefone, por WhatsApp, e aí acho que é importante a gente entender como é que funcionava dentro do Banco do Brasil. Então, vou falar aqui do Banco do Brasil. No Banco do Brasil, a gente já teve aí, pegando no passado, inclusive, demissões sem justa causa, demissões onde o banco simplesmente tomou a decisão de desligar pessoas. Então, a gente teve envolvidos nesses processos delegados sindicais, dirigentes sindicais, pessoas que foram desligadas sem nenhum tipo de argumentação contundente. Inclusive, é bom citar que o banco hoje não é o costume do banco, o que o banco faz hoje é realmente demitir quando existe uma justa causa, mas mesmo dentro disso, o que a gente teve é uma liminar, aí a gente entrou com uma ação civil pública no Ministério Público, com uma liminar falando especificamente de uma instrução normativa do banco. Essa instrução, ela tratava de uma série de normativos onde poderia chegar na demissão de um funcionário, só que ela não garantia que essa pessoa tivesse o amplo direito de defesa. Então, você era demitido,
mas você não sabia muitas vezes qual tinha sido o motivo, você não tinha direito de se defender, de falar, olha, aconteceu essa situação, mas vocês estão olhando por um lado que não foi minha intenção. Às vezes você pode ter uma falha de serviço, né? Mas que não necessariamente deva gerar uma demissão por justa causa. Então, nessa liminar aí de 2018, inclusive, a gente garantiu que dentro da instrução normativa do banco, a pessoa tem esse amplo direito de defesa, mas era algo que não acontecia até então. Então, já tivemos várias situações de pessoas demitidas sem entender o porquê, com demissões onde a gente, inclusive, não concordava com a demissão. Então, muitos processos, inclusive, de reversão dessas demissões por justa causa. Muito bem, mas também sem justa causa, né? Tivemos também aí... sem justa causa. Que... A gente vai falar sobre isso depois, Fernanda. Vamos tá. Por aí que a doutora Renata está aqui, ela acompanhou todo esse processo, vai explicar para a gente. Mas tem uma dúvida aqui, e Fabi, na Caixa nós tivemos várias lutas, né? Inclusive quando o presidente Lula, quando a gente elege o presidente Lula, negociação para reverter demissões de grevistas, né? Teve uma luta linda na Caixa, né? Ou seja, vamos entender um pouquinho aí que a luta faz parte importante, né, da conquista de direitos. E aí, Fabi, você que coordenou a comissão de empresa há tantos anos, conseguiu, num momento difícil de ataque à Caixa, ataque a direitos, conseguiu manter esses direitos, conseguiu fazer nesse último período, junto com o Comando Nacional dos Bancários, um processo de negociação de resistência. Então, traz a Fabi aqui, Paulo, para a gente conversar um pouquinho com ela, dar um oi para ela. Bom, gente, boa noite, Juvândia, boa noite, André, boa noite, doutora Renata, doutor Eimar e minha companheira Fernanda, agora eu, ex-coordenadora da comissão, e a Fernanda coordenando do Banco do Brasil. Ju, a gente já teve vários momentos em que os empregados da Caixa eles foram atacados, seja através dos marcianos, que o governo decidiu mandar embora empregados, seja através de normativo que falava não atingiu a produtividade, o empregado simplesmente era desligado. E da mesma RH 008, né? Exato, o RH 008, que permitia a dispensa imotivada. O empregado não atingia a meta, ou simplesmente a empresa não o queria dentro do seu corpo funcional, o empregado era desligado. E graças à luta sindical, nós conseguimos derrubar não só o normativo e retornar diversos colegas que foram demitidos nesse período. Então, é algo extremamente importante essa luta coletiva que nós temos no dia a dia, em todos os bancos. É isso mesmo. Bom, eu já vi aqui, queria mandar um oi aqui para a Érica Oliveira, a Eriquinha aqui de São Paulo, para o Diego de Uberaba, Cláudio Melo, esses companheiros do Firmino, que estou vendo aqui, nosso empregado da Caixa, presidente do Sindicato dos Bancários de Curitiba. Já vi aqui várias pessoas participando, da FBNDES participando aqui. Bom, não se preocupe que a gente vai chegar nas perguntas. Eu quero trazer aqui, Paulo, a doutora Renata, porque vamos começar aqui no assunto, né? Doutora Renata, os bancários têm uma dúvida, eu percebo que tem uma dúvida. Eles acham assim, antes só podia demitir por justa causa. Pode deixar junto com o Paulo, eu com a Renata aqui, no destaque? Então eu queria que você explicasse um pouco, porque eles acham o seguinte, a gente era equiparado, o funcionário da empresa estatal é como servidor público, só podia ser demitido por justa causa, não podia ser demitido... agora pode ser demitido por qualquer motivo. Então, eu quero que você explique como é que funcionava essa questão da demissão. Podia demitir servidor? Pode demitir funcionário? Qual que é a diferença da justa causa para demissão motivada? Perfeito, Juvândia. Eu acho que isso é um dos pontos centrais para a gente, inclusive, iniciar essa conversa, porque a dúvida que a gente ouve frequentemente, né? Vamos lá. O empregado público, o empregado de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública, o contrato dele é regido pela CLT. E ele não tem estabilidade no emprego, a despeito de se ter uma certa tranquilidade na relação de trabalho, mas ele não tem uma previsão de estabilidade.
e ele não é regido pela 8.112, que é a lei que rege o contrato do funcionalismo público, aonde lá sim existe uma estabilidade e em caso de qualquer discussão do contrato de trabalho, há necessidade de um processo administrativo. Quando a gente traz para a nossa seara do contrato de emprego, essa pergunta, pode se demitir sem justa causa? Sim, sim. A demissão sem justa causa, ela se equipara a uma demissão imotivada? Ela não se equipara. São coisas distintas. Essa é uma confusão que acontece muitas das vezes. Então, o que nós temos no contrato regido pela CLT, é possível que a demissão se dê por justa causa e sem justa causa. E o que nós garantimos nessa decisão é que a demissão sem justa causa, ela não possa ser feita de forma imotivada. Agora, com essa decisão do Supremo, há justamente um corte de entendimento em que qualquer demissão sem justa causa, perpetrada por uma empresa pública ou por uma sociedade de economia mista, haverá necessidade da motivação. E aí vem a pergunta também, se essa motivação é uma motivação simples. Qualquer motivo pode dar ensejo a uma demissão? E a resposta já nesse ponto. E a resposta é negativa, perfeito. Vamos lá. Já vou entrar nele. Vamos olhar o passado aqui, que eu acho que você ajudou a esclarecer muito bem. Né? Não tinha, eu acho que vale a pena. Agora eu quero trazer, Paulo, aqui junto comigo, o doutor Eimar. Oi. Para ele ajudar a complementar essa fala aqui da Renata, que é uma dúvida, para entender a decisão, tem que esclarecer primeiro essa dúvida. E acho que até que uma das perguntas que chegou aqui, que é do Diego Ferreira, ele diz assim, a decisão do Supremo enfraqueceu o vínculo empregatício ou fortaleceu? Então, como é que era até então? Queria que você lembrasse aí, e me fala um pouco também do TST, tem uma desses, né? Você explica um pouco para as pessoas. Esse ponto, Juvândia, a Renata começou a expor, e eu acho que ele é central. Vou fazer aqui muito rapidamente assim, uma linhazinha do tempo para que as pessoas entendam na prática o que é isso. Nós tivemos muitas dispensas entre 90 e 2001, mais ou menos. Dentro daquele contexto, que todo mundo aqui vai lembrar, das privatizações, né? Então, não só na Caixa, no Banco do Brasil, mas nas diversas estatais, como havia um ambiente de forçando, né, que muitas empresas, especialmente as federais, mas as estaduais também, fossem privatizadas, houve um movimento muito intenso de demissão nesse período. Até que o TST, em 2001, ele decide uma orientação jurisprudencial, né, que funciona como uma súmula, que a despedida dos empregados das empresas públicas e da sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, que era a tese geral de que admitido por concurso só pode ser dispensado com motivação, como disse Renata, que é diferente da questão da justa causa. Justa causa é uma outra configuração. Mas admitidos por concurso público, independe de ato motivado para a validade. Essa é a decisão e a súmula que vem do TST desde 2001. Um pouquinho adiante, o TST julga um caso dos Correios. E em 2007, o TST diz, olha, no caso dos Correios, havia uma obrigatoriedade de motivação. Por quê? Porque essa empresa ela tem um tratamento diferenciado em diversos aspectos, inclusive no aspecto monopolista, ela não está inserida ali no contexto das empresas públicas concorrenciais, né? E aí, então, ele acresceu um item, dizendo, ó, no caso dos Correios, não pode. Muito bem, os Correios recorrem para o Supremo. Em 2008, chega o recurso do Supremo dos Correios, mas valendo para todo mundo agora a discussão de que, nas estatais em geral, o posicionamento do TST é de que podia demitir sem ato motivado, ou seja, dispensa sem justa causa. Bom, em 2013, o Supremo, então, julga o caso dos Correios e confirma a tese do TST. No primeiro julgamento, em 2013, quando ele julga a tese,
ele faz essa distinção que Renata já apresentou aqui. Olha, não é caso de estabilidade, porque estabilidade é só do servidor público, mas é caso de ato motivado. Mas ele fala amplamente. Nossa primeira interpretação ali é de que valia para todas as estatais, né? Aí, Correios ingressa depois de um longo processo de... nós estamos falando de 2013, né? De conflito ali, ingressa com embargo de declaração e o Supremo faz uma segunda decisão em 2017, né? E em 2018, na sequência, dizendo, olha, o caso dos Correios só vale para os Correios. O Supremo só julgou o Correio, não julgou as demais estatais. Então, esse precedente do Supremo ficou valendo para os Correios. Obrigatoriedade de motivação. Aí as demais estatais. Aí entra esse processo que foi julgado agora. Esse processo que foi julgado agora, muito rapidamente também, porque eu acho importante fixar essas datas. São 5 dispensados lá no Ceará, também em processo de reestruturação, que o banco começa em 95, eles foram dispensados em 1997. Entraram com a ação. A primeira instância deu determinação de reintegração em 98, Juvande. Eles foram reintegrados em 98. E aí o banco recorreu ao TRT. O TRT disse, não. Nas empresas públicas, sociedade de economia mista, vale a regra do artigo 173 da Constituição. A empresa pode dispensar. E o TRT do Ceará, então, reverte a decisão. Diz, olha, o banco pode dispensar. Aí, assistidos pelo sindicato lá, eles recorrem ao TST. Chega o processo no TST, nós estamos acompanhando. Processo no TST. TST confirma a jurisprudência. Diz, não, jurisprudência assentada no TST é a jurisprudência no sentido de que pode dispensar sem motivação. Né? Vamos, então, ao Supremo. Bom, esse processo, ele chega no Supremo, o recurso desse caso, ele chega no Supremo, e aqui acho que também vale um detalhezinho do caso, para entender bem direitinho. Ele chega no Supremo e, em 2013, o ministro Theory julga monocraticamente, dando razão para o nosso recurso, dizendo, não, de fato, não podia dispensar. Porque vamos lembrar que o Supremo está discutindo a questão dos Correios nesse período. Né? Então, o ministro Theory acolhe o nosso recurso e diz, não podia dispensar. Tinha que motivar. Nisso, o banco recorre. O banco recorre e o STF já está nessa fase de mudança entre decidir geral e decidir específico para o Correios. Quem assume o gabinete do ministro Theory? O ministro Alexandre de Moraes. Aí o ministro Alexandre de Moraes acolhe o recurso do banco, tá certo? E diz, não, de fato, não precisava motivar. A decisão do Supremo é específica dos Correios. E, por contraste, nas demais estatais, pode dispensar. Validou de novo a tese do TST. Isso foi em 2018. Nós recorremos de novo, né? Dizendo, não. A tese dos Correios não exclui a aplicação da mesma discussão para as demais estatais, porque todos foram admitidos por concurso público. Aí tem uma série de discussões jurídicas que não adianta a gente fazer aqui. Mas a questão objetiva era essa. Aí, nesse momento, o ministro, então, reconsidera a decisão e diz, não, então tá bem. De fato, é preciso que o Supremo enfrente essa matéria. E aí, então, deu repercussão geral. Quando dá repercussão geral, o processo deixa de ser apenas o processo daqueles 5 reclamantes. Ele passa a ser um processo geral, né? Que vale para todas as situações e que precisa depois examinar caso a caso. E é esse processo que agora vai para o plenário, e aí sim, se permitiu na repercussão geral o acompanhamento de amigos da Corte pela CONTRAF, pela FENAI, pela CUT, que articularam aí todos os setores em defesa dos empregados das empresas estatais, né, para uma decisão favorável. E a decisão foi favorável. Eu paro por aqui para a gente depois voltar. Eu não tenho a menor dúvida de que essa decisão do Supremo, ela muda o ambiente a nosso favor, porque o ambiente anterior era
a fixação de que para essas empresas todas estatais podia demitir. Por que não demitia? É uma outra questão, né, Giovânia? Tem a luta sindical aí, no meio dessa história. Coisas aí. Paulo, traz todo mundo para a tela. Vamos conversar agora um pouco mais. Então, vamos lá. Entre a fala da doutora Renata, do doutor Eymar, vamos ver se nós estamos entendendo bem. Tem várias perguntas aqui nesse sentido. Eu trouxe aqui a questão do Diego, que outros estão colocando aqui nos comentários, né? Colocando questões. Se a decisão do Supremo enfraqueceu o vínculo empregatício ou fortaleceu. Então, vamos lá. Se nós tínhamos uma OJ, uma súmula, digamos assim, do TST, dizendo que não precisava motivar, ou seja, podia ter demissão sem motivação, não é isso? Isso. A decisão do Supremo é melhor que a decisão do TST. Sim. Já estava valendo. Perfeito. Sem dúvida. Certo. Então, vamos lá. Então, é melhor. Nós temos que comemorar. Né? A outra questão, como é que funcionava antes? Né? Nós tivemos vários processos, tivemos demissão, citamos a RH 008, né? Na época do Fernando Henrique ali, que teve demissão, né, Fabi? Com base nessa... E o que acontece? São processos de luta. Aí nós lutamos para quê? Com a eleição do presidente Lula, a gente luta para reintegração, a gente luta para... lá em 92, a gente já estava lutando também para reintegrar, né? Tivemos várias lutas na Caixa, várias lutas nesses bancos, outras empresas, né, públicas, mas nós lutamos para que os regulamentos internos, as instruções normativas prevessem regras, e elas prevêem regras. Então, cada empresa tem seu regulamento interno, tem sua instrução normativa, ou chama o nome que chamar, não é isso? Que define como é que é o processo da demissão. Ou da própria defesa do empregado nessas demissões, quando tem um procedimento de demissão, né? E depois eu vou entrar aqui, que tem várias perguntas das pessoas, assim, não bati meta, posso ser demitido? Eu vi aqui a pessoa falar, né? Eu acho que a gente viveu várias fases históricas, fases que a privatização estava na ordem do dia, como na década de 90, agora no Temer, Fernando Henrique, que era o Temer Bolsonaro, né, com Paulo Guedes, que era vamos vender, e aí a Contraf, vamos lembrar da ação da Contraf e FENAI, depois a Contraf permanece lá no Supremo, onde a gente consegue aquela liminar, primeiro do Lewandowski, dizendo que para privatizar, foi 2016 ou 2017, né, que foi essa decisão, que para privatizar... Pode abrir o microfone, gente, pode falar e também comentar. Que só podia privatizar se passasse pelo Congresso, que era um jeito que a gente estava achando de retardar os processos, para fazer pressão no Congresso. Aí depois a turma modula a decisão, dizendo assim, veja bem, era uma decisão, era uma liminar, depois viram um acordo dizendo, não, veja bem, a privatização da empresa tem que passar no Congresso, mas se for de uma subsidiária, não precisa. E aí vem o Paulo Guedes mandando vender carteira de cliente, de crédito, entregar subsidiárias, né? Petrobras, teve um monte de entrega aí nesse período. Os Correios quase, acho que a gente segurou com a liminar da Contraf e da FENAI, nós seguramos bastante o processo de decisão, né, Fabi? A gente lutou muito contra essas demissões, contra as privatizações, porque privatização, gente, toda vez que a gente viveu esse processo, nos bancos públicos, nas empresas públicas, foi demissão. Troca, funcionário que lutou, conquistou direitos por uma precarização, enfim, eu acho que lembrar que, sim, já podia demitir. Como que podia demitir? Depende dos processos, nós vamos fazer muitas lutas, incluindo os regulamentos internos das empresas, né? Da Petrobras tem, acho que, inclusive em acordo coletivo, tem regras que passam pelos acordos coletivos, outras passam pela regulamentação, pela regulação interna, pelas instruções normativas internas. Queria que você, Renata, e Mário, Fernanda e Fabi pudessem comentar essa questão aí. É isso mesmo o nosso entendimento, né? Para deixar claro, a quem pergunta aqui, antes da decisão do Supremo, demissão era apenas por justa causa. Aí o Diego Ferreira diz isso. E agora pode ser sem justa causa? Está equivocado. Pois não. Eu ia comentar, Renata, se eu puder comentar, a Renata complementa, porque ela tem todo esse histórico, mas
o período todo que a gente teve, que eu comentei, né? Falei aqui no começo das demissões no Banco do Brasil por ato de gestão. Era uma decisão, simplesmente uma demissão sem nenhum tipo de justa causa e sem a motivação, né? Que foi aí já explicada. Então, tivemos muitas... Fernanda, contra essa decisão, contra esse ato Sim. de gestão. Exatamente. E aí a gente conseguiu, fruto de muita luta. E acho que eu interrompi a Renata, mas se ela quiser complementar. Não, de forma alguma. Vamos complementando. O que se tem, eu falei isso no início, essa confusão, né, essa pergunta que a Juvândia traz aí de um bancário, de uma bancária, ou seja, antes dessa decisão do Supremo, não se poderia demitir sem justa causa, e apenas por justa causa? A resposta a essa pergunta é: antes da decisão do Supremo, poderia se demitir por justa causa, apurada, sem justa causa e sem motivação. Uma fragilidade absolutamente gigantesca para essa relação, né? Após a decisão do Supremo, quando o Supremo fixa que o empregado, que ele enfrenta o concurso público, que ele é admitido pelo concurso público, que é uma determinação constitucional para o ingresso dele na empresa pública e na sociedade de economia mista, e que essa relação e que todos os atos da administração pública têm que ser regidos pela legalidade, pela impessoalidade, moralidade, publicidade, essa demissão, essa eventual demissão sem justa causa, que era possível ser realizada imotivadamente antes dessa decisão, hoje o Supremo diz: não se pode mais, eu preciso de uma motivação. E essa motivação, como a motivação de um ato administrativo, ela tem que ter correlação com uma realidade. Você tem que ter algo apurado, algo concreto que faça sentido para essa demissão. Ou seja, por exemplo, uma demissão baseada em questões políticas. Eu posso, hoje, depois da decisão do Supremo, simplesmente escolher a turma que eu vou eventualmente demitir de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, por escolha política? Não, eu não posso. Eu não posso. E caso a gente tivesse uma decisão do Supremo contrária ao entendimento que foi firmado agora, nós estaríamos absolutamente suscetíveis a essas possibilidades, o que já aconteceu no passado, que a Juvândia colocou aqui, no período das privatizações. Você privatiza, demite imotivadamente e simplesmente a pessoa enfrenta um processo de seleção determinado constitucionalmente, que é o concurso público para entrar, mas a saída, a porta de saída fica absolutamente escancarada na mão de uma decisão que, enfim, que aí não estaria, inclusive, nesses princípios constitucionais. E aí, fazendo um link com essa questão, por exemplo, especificamente do Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem instruções normativas internas que disciplinam a apuração de faltas, de eventuais faltas, né? Vamos colocar de eventuais, claro, porque elas não são necessariamente faltas de início, de algumas faltas que podem virar um procedimento administrativo, enfim, para que se apure isso e se conclua por uma eventual punição do empregado com uma demissão do empregado. O que se tinha num período no Banco do Brasil? Uma instituição normativa que disciplinava esse tipo de procedimento, porém, sem conceder ao empregado amplo direito de defesa, acesso à documentação, prazo específico para a sua defesa, né? E numa outra ação civil pública, nós conseguimos, tanto com liminares, sentença, acórdão, ainda é um processo que não transitou em julgado, mas que nós obtivemos êxito até agora, e essa decisão vale desde 2018, e uma liminar válida desde 2018, em que o Judiciário determinou que o Banco do Brasil alterasse a sua instrução normativa para que desse, sim, ao seu funcionário toda a possibilidade de defesa, de acesso ao que ele está sendo acusado, porque o que se tinha em algum momento do passado, simplesmente a pessoa recebia um e-mail fazendo uma pergunta: olha, você, em relação a esse ato, fez isso, explique. A pessoa nem entendia que aquilo era uma interpelação, respondia sem acesso, e isso poderia resultar numa demissão, por exemplo.
coisa que nós também, através de luta, porque isso veio através de denúncia, Ministério Público, ação judicial, nós conseguimos hoje que a instrução normativa do Banco do Brasil tenha outros pressupostos. E todo esse arcabouço... O amplo direito de defesa, né? O principal, acho que a principal conquista aí dar transparência. Eu estou te acusando de quê? Exatamente. Esse que você realmente fez, dar amplo direito de defesa. Eu acho que essa é uma vitória bem legal que a gente teve. Quando que saiu 2018 que saiu essa liminar? 2018, final de 2018 já se tinha liminar, início de 2018, depois licença, acórdão, corroboração. Ju, eu queria até pegar um pouquinho do gancho do que a Renata colocou. No caso da Caixa, a gente também tem esse mesmo histórico. Hoje, o que respalda não mandar embora sem justa causa é a gente ter normativos que regram qual que é o processo administrativo a qual o empregado vai passar. E aí, pegando um pouquinho de alguns questionamentos que foi colocado no chat, quando a gente tinha o RH 008, que foi publicado em 2000 e a gente conseguiu derrubá-lo em 2003, nós tivemos mais de 440 empregados que foram demitidos simplesmente porque a empresa falou assim, não te quero mais, com justificativa ou sem justificativa, e aí quando eu falo com justificativa, não é uma demissão com justa causa, é a justificativa que o gestor colocava na cabeça, e que graças à nossa briga, à nossa luta organizada, nós derrubamos e depois a gente conseguiu, através também de negociação coletiva, reintegrar a grande maioria desses colegas. Os que não foram reintegrados é que entraram com ação judicial individual e por algum motivo não tiveram êxito ou não quiseram abrir mão da ação judicial. Mas a maioria, através da luta, nós derrubamos. Então, que hoje assegura os empregados... Melhoramos, reescrevemos, digamos assim, negociamos uma outra instrução, né? Exato. Então, sim, o que garante hoje a segurança dos empregados, e aí falando, né, pegando o gancho da Caixa, é a organização dos trabalhadores, é a luta através das entidades, que dá uma segurança política para que os empregados não sejam demitidos de forma sem justificativa e passem por um processo administrativo para poder ter direito à ampla defesa e garantir, através disso, o seu emprego. Ô, Paulo, mantenha a tela aqui, Imar, eu queria que você respondesse essa. Pega os fanfarrões do bebê, com a inversão do entendimento, porque aqui tem Não, deixa todo mundo na tela, Paulo. Deixa todo mundo na tela como estava antes. Deixa assim, pode deixar assim. Os fanfarrões do bebê, pega a pergunta dele aqui. Com a inversão do entendimento proposto por Moraes, vamos prestar atenção. Moraes foi relator, defendeu uma tese e a tese dele foi vencida, não é isso? Isso. Então, vamos lá, põe aqui que eu acho que tem um esclarecimento para fazer aqui. Pega esse, Paulo, os fanfarrões do bebê, coloca aqui em destaque. Deixa o Eimar responder. Não. Com a inversão do entendimento proposto, pega esse enunciado. Vamos lá. Eimar, comenta aqui. Ele diz assim, com a inversão do entendimento proposto por Moraes e a repercussão geral, a ameaça de dano foi bastante ampliada. Não. Eu acho que aí a pergunta é porque ele não compreendeu, talvez, bem o que aconteceu no julgamento. Veja bem, a posição do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, era no sentido de manter a posição anterior do TST na OJ de que não tem necessidade de motivação. Esse é o contexto jurídico-político que nós tínhamos até então. A maioria no Supremo julga contra esta tese e diz não. Há obrigatoriedade de motivação. 2 ministros são mais contundentes em relação a essa discussão da motivação, né? Ministro Fachin e também o Barroso e o André, não foi? Não, Barroso, André Mendonça, mas André Mendonça e ministro Fachin são mais contundentes na tese. Agora, sim. Eles fixaram uma tese contrária à posição do ministro Alexandre. Ou seja, eles dizem, olha... à posição do TST. Claro, contrária à posição que já vinha de uma jurisprudência anterior consolidada. Digamos, quem chega ao Supremo discutindo esse tema
os reclamantes, os empregados, porque eles pediam na Justiça do Trabalho, alegando que as empresas públicas, sociedade de economia mista, sobretudo as que estão no âmbito concorrencial, né, como é o caso do Banco do Brasil, da Caixa, enfim, que elas não precisam motivar a dispensa. Né? Então, sob esse ponto de vista, nós temos um ganho enorme, porque a obrigatoriedade de motivação é o seguinte: o ato tem que ser motivado. Se ele não for motivado, ou se o motivo não for suficiente, ele pode ser anulado e, portanto, ele pode ser reintegrado. Quando, anteriormente, era o seguinte: o banco dispensa e diz, não, mas eu posso dispensar como qualquer empresa privada pode, pago os direitos, pago férias, fundo de garantia, a multa dos 40%, e ok, eu não preciso nem dizer por que demitiu. Ah, mas eu não fiz nada, mas ok, não tenho obrigação de motivar o seu ato. Né? Não tem obrigação de dizer por que você foi dispensado. Então, é disso que se trata. Nós estamos numa posição aqui intermediária entre uma estabilidade, que é a do servidor público, que aí exige um ato e um processo administrativo mais formalizado, e a dispensa nas empresas em geral, que não depende de nada. A dispensa nas empresas em geral, ela depende apenas da vontade. Por que no caso da empresa pública, nós sempre defendemos que não pode ser assim, o movimento sindical defende que não pode ser assim? Porque a empresa pública, ela tem uma finalidade, né? Ela tem uma vocação para o público, para a sociedade. Então, a garantia de permanência dos seus empregados, independentemente de governo, ela é uma garantia de continuidade da empresa pública, né? Ela é uma garantia de continuidade da sociedade de economia mista, né? E, portanto, ela não pode estar ao sabor da vontade do administrador naquele momento. Não gostei da Fabianinha, tchau, Fabianinha. Né? Te pago todos os seus direitos, seu fundo de garantia, ok. Então, é isso, e foi um grande ganho. Para quem milita na Justiça do Trabalho como nós, Renata, nós aqui, sabe, é um enorme ganho você dizer isso. Agora, ele resolveu todos os problemas? Não. A luta sindical vai ter que continuar, né? A trabalhar essas questões, né? Sobretudo, digamos assim, para que nós tenhamos, né, na continuidade desse processo, uma garantia, digamos assim, de efetiva, né, de que esses trabalhadores poderão, digamos assim, continuar o seu trabalho e, caso tenha uma demissão, ou seja, caso haja, né, um processo de demissão, que essa demissão tenha um motivo, um direito de defesa assegurado, aquilo que a gente tem feito nos últimos anos, depois de 2003, né, que é assegurar regulamento interno, assegurar acordo de convenção coletiva, esse tipo de normativo. Então, agora nós temos mais elementos e mais ferramentas, né? Eu acho que esse é o ponto. Isso precisa ficar muito claro, Giovânia, porque as pessoas têm ideia equivocada. Paulo colocar aqui o Otávio Almeida. O Otávio fez várias perguntas, eu quero uma dele, que ele começa: demissão sem justa causa. Coloca esse comentário do Otávio. Eu quero que a Renata e o Eimar comentem juridicamente. Paulo, Paulo, dá uma olhadinha no chat privado, que eu vou pedindo para você, antecipando uns pedidos para você, aí a gente vai dando conta da demanda que vem aqui do povo no ao vivo, porque eu tenho algumas, e vocês responderam muitas demandas das perguntas que chegaram até aqui. Como era, porque tinha um entendimento de que não podia demitir por a não ser que fosse por justa causa, e não é verdade, podia demitir, tem súmula do PST. O que diferencia de estatal para estatal? Às vezes está no acordo coletivo que não pode, às vezes está no regimento interno que não pode, como é que faz para poder demitir, né, que não pode, como faz para o procedimento. Por exemplo, a campanha de 2022, né, o Vinícius está aqui acompanhando pelo chat, a campanha salarial, a campanha nacional nossa, não se chama acordo lá, e fechamos o acordo coletivo do BNDES, que demorou muito para sair, depois, inclusive, que a gente já tinha fechado da mesa única, já tinha fechado dos bancos e dos outros bancos públicos, porque, na época, a direção ligada ali, indicada pelo Bolsonaro, queria tirar uma cláusula importante que garantia estabilidade no ACT, no acordo coletivo. E nós
demoramos um tempão para... nós resistimos, não vamos aceitar tirar. Né? Nós, as associações que estavam junto com a gente ali na luta, né? Lutamos muito para não tirar do acordo coletivo, porque foram conquistas. Aí o Otávio pergunta aqui, né? Demissão sem justa causa, por motivo simples, que é o que o Supremo diz, tem que ter motivo. Aí eles falam assim, motivo simples? O que é isso? É qualquer coisa? A questão é a definição de motivo simples. Não cumprimento de metas, por exemplo, ele estabelece não cumprimento de metas como um motivo simples, né? E aí vai entrar as diferenciações dos acordos, das instruções normativas e da luta. É a luta quem faz a diferença. Né? A Fernanda falou aqui da ato de gestão, né, Fernanda? Né? O que nós fizemos quando o banco queria demitir por ato de gestão? Nós lutamos, resistimos. Exatamente. Nós lutamos. Não, é isso, é a diferença que a gente tem de estar aqui, né, com o sindicato, unidos os trabalhadores para combater esse tipo de gestão, e muito a gente tem que falar aqui que foi numa época específica, com um governo específico, né, que tinha intenção, sim, de prejudicar os trabalhadores, de diminuir os direitos trabalhistas, o salário das pessoas, então era um ataque que é a resistência, é assim que a gente consegue, né, se assegurar, tendo convenções coletivas que garantam nossos direitos, para que ninguém não possa ser tirado. A gente tem um acordo que garante as coisas, então é assim que a gente garante para a categoria bancária tantas das coisas que muitas vezes acham que são benefícios, né, mas são conquistas de muita luta. E aí, Fê, só aproveitando e complementando, a gente conquista essa segurança sempre na luta, e eu esqueci que eu ia falar, porque eu acabei pensando um outro detalhe e perdi o gancho. Mas daqui a pouco eu lembro o que eu ia falar, mas estava na linha do que eu... lembrei. Princípio da impessoalidade, que foi algo que a gente debateu durante toda essa movimentação, porque nós que passamos em concurso público, desempenhamos nosso trabalho dentro dos bancos, a ideia é que a gente possa fazer o melhor para a sociedade, sem ter o risco por qualquer motivo, porque a gente não está querendo atender ao que o assediador quer, sejamos mandados embora. Então, ter essa motivação, ela é importante para dar respaldo para o trabalho que nós desempenhamos no dia a dia. Muito bem. Eymar e... tem só uma questãozinha, eu acho que é importante, esse ponto aí é fundamental. Claro, nós estamos diante, né, de decisões do Supremo, ultimamente, que não têm sido muito favoráveis à classe trabalhadora, né? Convenhamos que nós tivemos muitas decisões do Supremo nos últimos tempos, com a abertura de terceirização, enfim, agora uma discussão imensa sobre a questão do reconhecimento ou não de vínculo para os plataformizados, né? Uber, Rappi. Então, nós temos tido, digamos assim, uma resposta do Supremo sempre de forma muito liberal ou neoliberal, sob o ponto de vista das relações muito pró-mercado, né? Nós sofremos, a advocacia trabalhista e os trabalhadores e trabalhadoras, né, sofrem um momento, digamos assim, de desconstrução do direito do trabalho como um todo. Isso é um fato. E nós temos acompanhado isso com muita preocupação de como é que isso vai caminhando, né? Você tem um governo que procura preservar os direitos da classe trabalhadora, mas você tem um Congresso e um Judiciário que são muito pró-mercado, né? Então, essa é uma questão que nós temos que continuar sempre atentos. Então, todo o movimento sindical tem que ser muito fortalecido, né, para que ele possa continuar fazendo esse enfrentamento. Estou falando isso para entrar na questão da motivação. É claro que nós teremos uma disputa, muito provavelmente, a depender do tipo de governo, sobre o que é motivação, né? O que nós compreendemos como motivação, do ponto de vista do direito administrativo e do direito do trabalho, é que não pode ser um motivozinho simples, qualquer, porque senão isso não é motivo. É uma demissão sem motivo, né? Sem motivação.
Não precisa ser a justa causa, porque a justa causa ela depende de critérios, insubordinação, desídia, ela tem lá uma classificação na... Agora, nós temos conceito na CLT de dispensa não arbitrária, que é o do CIPERO, e nós temos conceito na CLT, e numa lei que veio depois, de dispensa discriminatória. Nós reintegramos, por exemplo, trabalhadores demitidos com HIV, nós reintegramos casos de mulheres que foram discriminadas, homossexuais discriminados. Então, a dispensa discriminatória, ela também é um conceito. Então, ainda que um ministro ou outro possa, na sessão, se posicionar de forma mais liberal, e muitas vezes o fazem, né? Nós assistimos isso, né? Isso não significa que, digamos, esteja autorizada uma simples, ou, como disse aí, um simples motivo. Não, o motivo tem que ter uma realidade, uma concretude, e pode ser discutido. Esse que é o ponto central também, né? Porque se disser, pode demitir sem justa causa, eu não posso discutir a demissão, né? E o ônus da prova? O ônus da prova será do banco ou da empresa pública, caso ele demita e não motive, ou não estabeleça uma motivação real, concreta, né? Então, sob esse ponto de vista, neste contexto que nós temos, é uma vitória expressiva. Agora, nós podemos dormir em paz, descansados? Não, né? Nós que estamos do ponto que lutamos por direitos, não podemos nunca dormir descansados, porque eles serão permanentemente atacados, né? Nesse contexto que nós temos vivido. Então, acho que esse é um ponto importante aí. Agora eu quero entrar no outro aqui, que eu estou vendo o pessoal agoniado, mas calma, gente, tem que entender a decisão primeiro para poder entender o passado, entender a decisão, a gente está querendo estabelecer uma lógica. Entende como funcionava, entende a decisão e vamos entender os efeitos. E aí eles perguntam, recebemos questões aqui da Elizabeth e vários aqui no chat têm falado, o Jean, o Emerson, que é os efeitos da decisão. Então, porque o ministro falou que era para os casos futuros, embora a tese não está divulgada, não tem um relatório, né? Quer dizer, não pode demitir sem motivo. Isso é uma vitória, está colocado diante do que era o que a gente tinha, a realidade que a gente tinha, que era a decisão do STF, que dizia, pode, né? Mesmo assim, a gente já tinha muitas lutas, coisas acumuladas das lutas que estavam nos regulamentos internos, que dizia, não pode demitir, tem que ter isso. Por exemplo, nós temos no ACT do Banco do Brasil, né, Fê, a questão do descomissionamento. Não pode descomissionar se não tiver 3 ciclos avaliatórios consecutivos, negativos. Ou seja, são garantias, foi da luta, foram direitos conquistados. Nós vamos, tem que colocar na pauta esse tema de aprimorar esses regulamentos, de aprimorar o direito de defesa, de aprimorar esses motivos, dizer o que não pode ser motivo, né? Obviamente, não é qualquer motivo. Quando a lei fala de motivo, não é a mesma coisa que a gente, na conversa corriqueira, falar de motivo, né? Isso também tem que diferenciar. Então, tem muita gente já aqui agoniada para saber o seguinte, eles decidiram, né? E quem já tinha processo? O Barroso insinuou que não é só para os casos futuros, que isso me parece que vai ter uma sessão, de novo, para decidir essa tese, se vai modular, como é que vai ficar. E aí tem essa pergunta aqui muito recorrente, que eu tinha ação e agora não vou ser reintegrado, não vou ser reparado, né, o dano em não retroagindo, como é que vai ficar? É a pergunta aí que eu coloco todo mundo na tela, Paulo. Deixa a Renata e o Eimar falar um pouco dessa questão. Posso? Eu, antes de responder esse ponto, eu só queria fazer aqui uma observação em relação ao ponto anterior. Essa muita dúvida, né? Ou seja, agora pode demitir, não pode, etc. e tal. Esse processo do Banco do Brasil, né, que é contra o Banco do Brasil, tem repercussão geral, e aí a gente fala de todas as empresas públicas e de todas as sociedades de economia mista, ou seja, que vai valer para todas e em todas as esferas. Por que esse processo foi destacado, fazendo a diferença dos Correios?
Porque nos Correios, vamos lá, houve um trabalho grande junto ao Supremo para dizer, olha, o Correio é diferente, porque tem monopólio, porque o pagamento de eventuais verbas trabalhistas são feitas por precatório, portanto, é uma situação absolutamente diferenciada. Os bancos vieram discutir esse tema no Supremo e disseram, olha só, Banco do Brasil disse isso, a Caixa Econômica disse isso, banco, eu concorro no mercado com os outros bancos. Então, eu preciso me equiparar a eles e, portanto, em todas essas relações de trabalho, eu preciso ter o direito de demitir quem quer que eu queira demitir, seja por motivos justamente para me manter na concorrência. E um dos nossos argumentos, e que isso foi falado em sessão e trabalhado, que, primeiro, isso a gente lembra aqui da importância dos bancos públicos, né? Que é absolutamente importante a gente lembrar que o banco público ele tem a sua existência garantida na Constituição, ele tem um motivo específico, né? Ele tem um motivo específico e, por isso mesmo, ele tem que ter um tratamento diferente. Não é um sistema concorrencial igual do banco privado, só para fazer essa distinção. Então, para, eventualmente, quem pergunta se essa decisão foi boa ou ruim, né, e se persiste ainda alguma dúvida, compare a possibilidade de demissão do banco público com o banco privado. Né? O banco público tem este óbice, o banco privado não tem. Deveria ter também, é uma luta que a gente caminha para ela. Mas, enfim, e voltando aqui, ou seja, essa pergunta que a Juvândia coloca aqui na questão temporal, o que nós tivemos na decisão, o julgamento começou no dia 7, terminou no dia 8 de fevereiro. Concluiu-se que há necessidade da motivação. Isso está concluído. A questão da temporalidade, se vale daqui para frente, se quem tem processo em andamento, se quem vai entrar com processo, de quem já foi demitido, mas ainda não entrou com processo, de quem tem ação e tem sentença, de quem tem ação e já transitou em julgado, que são inúmeras possibilidades. Essa resposta ainda nós não temos ela objetivamente. Por quê? Foi firmada a tese da necessária motivação, a despeito de... Basta ouvir a decisão que está no YouTube, foi falado, sim, dessa regulação em termos de tempo, né? Houve a ideia, o ministro Barroso traz, o Alexandre de Moraes traz o voto dizendo podemos demitir de qualquer jeito, o Barroso traz uma divergência e fala não se pode demitir, tem que ter a motivação e vamos modular essa decisão para dizer que só vale daqui para frente. Essa questão foi colocada em sessão. Porém, o que foi acertado é que há necessidade da motivação e essa questão temporal, a sessão foi suspensa para que oportunamente haja uma nova sessão para que essa tese da temporalidade seja exatamente ajustada. Existe sim uma tendência desse corte, ou seja, que ela vá valer daqui para frente, mas a gente não tem ainda essa tese firmada completamente, e nós precisaremos ver, quando ela for firmada, acórdão publicado, né, Eymar? Para estudar exatamente quais são os resultados. Esse ponto, Juvândia. A Márcia Alves, que ela está na linha dos casos do que vai retroagir, porque e os casos pretéritos. Então, eu acho que essa questão, como tem gerado muita dúvida, sobretudo de quem tem processo, né? Inclusive dos próprios que estão, os 5 que estão nesse processo do banco, né? Renata resumiu muito bem. O que nós temos, concretamente, é a tese de que tem que motivar. Agora, o Supremo ainda deverá, em sessão futura, não só escrever a tese, como depois publicar o acordo. A tendência, e aí é uma questão que não é só deste processo. Nós que acompanhamos o Supremo temos sofrido essa questão, né? O Supremo tem decidido algumas questões e modulado quando tem mudança de tese. Então, vamos lembrar que o Fundo de Garantia, o Supremo está decidindo também, dizendo, olha, não vale para trás, vale só para frente. Se houver uma mudança sobre o Fundo de Garantia, ela valerá para frente, né? Outros casos, a Convenção 158, que trata da dispensa imotivada para todos os trabalhadores, não apenas os de estatais. Eles dizem,
o presidente não pode denunciar uma convenção internacional, mas só vale daqui para frente, não vale para a convenção que já foi denunciada. Então, a composição majoritária do Supremo... Decisões até ruins dos trabalhadores, né, claro, mudando decisões do TST, mudando jurisprudências, né? Claro. Quando muda a jurisprudência, eles têm uma tendência. Agora, é justo? Não é justo para os que... Não é justo para os que já estão com o processo, porque foi, afinal de contas, essas pessoas que sofreram uma injustiça, né, e que foram ao judiciário. Então, agora, publicado o acórdão, nós ainda vamos examinar, porque publicado o acórdão não está resolvido para todo sempre. Nós ainda vamos, provavelmente, ter que examinar os termos do acórdão. O TST terá que também, muito provavelmente, cancelar a OJ dele, refazer a sua OJ, se for o caso, que são as situações em que uma OJ ou uma súmula do TST é modificada por uma decisão do Supremo e ele também terá que fazer o mesmo procedimento. Então, nós ainda temos, em relação aos processos em curso e a esse passado, nós ainda temos um trabalho aí a fazer, mas vai depender tanto da sessão quanto da publicação do acórdão. Muito bem. Eu tinha pedido da Márcia Alves, era um pouco nessa linha, que ela fala assim, olha, eu tenho um processo, aí agora saiu a decisão, imediatamente o juiz, não sei se é primeiro grau, qual é o juízo ali, já movimentou o processo dela. É que nesses casos individuais, né, depende do regulamento também. Conhece da Fabiana Moraes aí, que ela fala assim, pelo que sei, depois da reforma trabalhista, o ACT se sobrepõe à legislação. O ACT já, quando ele é superior, ele já era, né, já é um acordo que tem que ser cumprido. Né? E fora que os regulamentos. Então, depende, eu não sei qual que é o banco seu, Márcia, mas depende do qual é a tua empresa, de qual é o regulamento interno, né? O que estava regendo aquela relação. Né? Qual era a regra, se o acordo coletivo né, da sua empresa ou do seu banco, não sei se você é bancária, qual que é, o que tem no acordo coletivo, vai depender muito. Hoje o acordo varia, os acordos coletivos, as decisões, as conquistas que a gente já teve, né, como sindicato. Aí ela fala assim, porque eu sei, depois da reforma, a Fabiana Moraes, né, depois da reforma trabalhista, o ACT se sobrepõe à legislação. Não seria o caso de usarmos esse poder para fortalecermos as normas com regras claras e transparentes? Aí você chegou no que a gente estava tentando mostrar do passado, que a gente evoluiu com luta, a gente evoluiu incluindo nas ACTs. Eu falei aqui, o acordo coletivo do BNDES tem garantia de emprego, de estabilidade para os trabalhadores que eles queriam tirar. Agora, e a gente fez uma luta grande para resistir, né? A estabilidade estava lá explícita no acordo. A Caixa, que a Fabiana falou da luta nossa, mudando instruções normativas, regulamentos internos, tirando aquela coisa do pode demitir por ato de gestão, como a Fernanda falou aqui na luta do Banco do Brasil. Então, a luta coletiva, que se materializa muitas vezes num acordo coletivo ou num regulamento interno, né? Ela é fundamental, é essencial. Mas algumas pessoas ainda continuam falando assim, pô, mas é uma vitória? Que vitória é essa? É claro que é uma vitória, se a gente tinha, que podia demitir, sem motivo nenhum, e agora a gente tem que, juridicamente, tem que ter algum motivo, tem que explicar o motivo. É motivação simples. Beleza, mas tem que ter motivo. Tem que ter motivo, tem processo, ou seja, vai seguir seu regulamento, vai seguir o que está decidido no acordo coletivo. Vamos fortalecer, Fabiano, o acordo coletivo. É isso aí, a luta. Esse ano nós temos renovação dos acordos coletivos. É o momento de fazer a luta, é o momento de avançarmos. Né? É fundamental. A luta coletiva, ela que fez a gente avançar esse tempo todo aqui. Aí eu vi uma outra aqui, que aí o Imar, que no final também já sinalizou, né? Respondendo as várias questões sobre as ações individuais. Eu acho que eu estou errada, vai depender do que está no regimento interno de cada empresa, né, do que estava no acordo coletivo. Ele não está dizendo que ninguém tem direito, ele está dizendo, a decisão do Supremo não vai anular o que estava no acordo coletivo, correto? Tem uma questão que, em 2017, o Supremo determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que envolviam esse tema. Então, os processos estão paralisados nas instâncias várias. Mas, como disse Renata, pode ter casos que já encerrou, já julgou e transitou em julgado.
Pode ter caso que não é só a discussão da tese, porque Sim. isso é uma outra coisa que a gente vê muito concretamente em processo. Às vezes fica na discussão da tese. A tese era essa, pode ou não pode ser injusta causa. Agora, não é só. Há, como você mesma disse, discussão de regulamento pessoal, discussão de dispensa discriminatória, discussão acerca de aplicação de acordo coletivo. Lembrando, a Fabianinha lembrou aqui, o RH 008, né, quando vem, e depois o movimento sindical consegue, em 2003, com mudança de governo, revogar o RH 008 e promover um outro RH, né, restabelecendo aquele RH anterior, que estabelecia para a Caixa Econômica procedimentos. Ora, esses normativos internos são aplicáveis, né? E não há dúvida sobre isso. E aí, inclusive, na sustentação oral, de certo modo, não é, Renata? O Banco do Brasil e a Petrobras, que foram os que fizeram sustentação pelas empresas estatais, eles admitem que nos últimos anos, digamos, você não tem um boom de demissões sem justa causa nas empresas estatais, mas não tem por conta disso, porque a partir de 2000 interno, isso houve uma participação muito efetiva do movimento sindical para recuperar a noção de empresa pública e de sociedade de economia mista. Isso é tão importante, né, Giovanni? A defesa, né, das estatais, que passa também por isso, né? Que passa também por essas questões trabalhistas, né? Então, todo esse conjunto terá que ser examinado. E outra, é difícil a gente opinar sobre processo específico, porque aí a gente teria que examinar cada situação, cada tipo de demissão, não é? Uhum. Deixa eu só lembrar aqui que tem uma questão. Vocês falaram bem isso aqui no começo, já falaram várias vezes, mas às vezes o pessoal, né, não registra no momento. Esta decisão, gente, a doutora Renata já falou isso, o Eimar também já falou isso, ela é para as empresas públicas, todas, não é só bancário, de banco público. Empresas públicas, sociedades de economia mista, para qualquer todas, tipo. em qualquer esfera, qualquer esfera. Exato. Então, se é uma empresa pública municipal. Perfeito, decisão válida. Ela atinge todas. É estadual, mesma coisa. Exato. Federal, mesma coisa. Então, vamos lá. Tinha um aqui que eu estava querendo... apareceu várias vezes, mas deixei por último. Já falei um pouquinho sobre isso, mas deixei aqui por último, porque eles falam assim, mas não atingir meta é motivo? Pode ser alegado como motivo? Jurídico? É um motivo? Como é que vocês opinam aí, Mari, jurídica e Renata? A princípio, não é motivo. E que nós temos, e obviamente a gente tem que olhar, nós já conversamos sobre isso, convenção coletiva, acordo coletivo, normas internas, né? As garantias, por exemplo, vamos falar do Banco do Brasil, as garantias que se tem quando vai se avaliar essa performance, né, do bancário. Basta você não atingir uma meta num mês e você, por exemplo, perde a função. Não, você tem ciclos avaliatórios. Então, a questão do atingimento de meta, a princípio, ela não é um motivo simples, como dito pelo ministro Barroso, possível de uma demissão sem justa causa, motivada, né? A princípio, essa não é uma questão. É óbvio que a gente vai ter que analisar caso a caso, porque se eu tenho um acordo coletivo que prevê número de ciclos avaliatórios, entraves, questão de avaliação do bancário, e, eventualmente, essa avaliação cumprindo todo esse regramento do acordo coletivo, e aí, eventualmente, não se preenche o que se foi estabelecido no acordo coletivo, nós poderíamos chegar a eventual punição, perda de função, de ajuste, etc. Mas, a princípio, genericamente, essa pergunta, não atingir meta, é um motivo simples, passível de demissão? Não é. E se ele acontecer, a gente vai ter que submeter à discussão judicial. Eu acho que tem uma questão aí que se desdobra, né, na pergunta, porque, veja,
quando se fala em motivação, ainda que quando se fala em motivação simples, a minha leitura é a seguinte: eles querem diferenciar a exigência de procedimento ou de processo administrativo disciplinar para a dispensa, que é o que exige no Serviço Público Federal, ou na Lei 8.112, ou estados e municípios, para quem é servidor público da administração direta. O que não significa que qualquer motivo é suficiente, porque senão seria uma enganação, não é certo? Se dizer, bom, qualquer motivo, não. Então, não atingiu meta é um motivo? Bom, em princípio, como disse Renata, não é um motivo, porque qualquer empregado está sujeito a não atingir meta, né? Então, isso não pode ser alegado como motivo. Por outro lado, Juvândia e dirigentes aqui também, né, e todo mundo que está nos assistindo. Bom, da mesma forma que nós enfrentamos os anos 90, 2000, nós estamos enfrentando os anos atuais e, portanto, digamos, essa disputa para inclusão em regimento interno, em acordo coletivo, em convenção coletiva, de ir, digamos assim, aprimorando o que é motivação, eu acho que ela continua na pauta, né? Essa é uma luta de nós todos agora, né? O que é importante é dizer, olha, tem que ter motivo, não pode ser qualquer motivo, o ônus da prova, se for questionado o motivo da dispensa, é da empresa pública, da sociedade de economia mista, não é do empregado. Não é ele que tem que dizer que, qual foi a situação? Não, é a administração que tem que estabelecer e dizer, né? Isso é uma mudança de paradigma, né? Ela tem que dizer motivo, né? Para uma dispensa. Muito bem. Alguém pergunta aqui qual é o prazo que vai sair esse relatório. Gente, é o prazo do Judiciário, é o prazo do Supremo. A gente não tem governabilidade sobre esse prazo. Mas tem algum limite de idade, de tempo, alguma sinalização, Eimar e Renata? Regimentalmente não tem, só tem quando tem pedido de vista, né? Que agora tem um prazo para devolução, né? O que tem, né, Renata? Na sessão em que esse processo havia sido pautado ano passado, o ministro nos prometeu, olhando nos olhos, né, na sessão, que ele colocaria o processo logo no início de 2024 e colocou. E cumpriu. Né? E cumpriu. Então, agora, não há ainda uma sessão designada, né? E também não há um prazo regimental, o que nos leva, digamos assim, a acompanhar esse caso e estar atento, como sempre estivemos nesses anos todos, acompanhando esse caso e fazendo reuniões em gabinetes, inclusive, entregando memoriais. Quer dizer, há todo um trabalho feito, que não é só o da sessão, né? Que, digamos, faz com que depois, ao final, quer dizer, um resultado seja menos pior ou melhor, enfim. E agora, numa sessão posterior, o Supremo deverá finalizar essa tese. Ele tem outros processos assim para finalizar a tese, né? Também para ser julgado, né? A pauta do Supremo é sempre muito cheia, né? De julgamentos. Exatamente. Aí, Fabi e a Fabiana, aqui, o Ihara, a Fernanda, fica aí a dica, que eu acho que é uma coisa importante, luta nossa, importante na campanha, vai deixar muito claro que não atingir metas não é motivo. Não tem cabimento de ser. Você tem meta para vender cartão, meta de seguro, mas depende da possibilidade do cliente. Você, né, depende muito de uma série de fatores, não do empregado, seria um absurdo, né? Culpar o empregado de não ter, do cliente não contratar um seguro, do cliente não, né? Ô, Ju, até porque a gente discute que as metas hoje colocadas são sempre desumanas. E aí você vai adoecer, o colega ainda mandar embora. Então, a nossa luta ela é extremamente necessária, não só na negociação nacional, que a gente tem já esse ano protegendo através, mas também que não retorne normativos, como, por exemplo, aconteceu na Caixa o RH 008, para que a Caixa não se justifique através de uma norma interna. Então, a luta, como bem colocou a doutora Eimar e a doutora Renata, a luta é uma constância, e é algo que a gente, que é militante, vai continuar fazendo sempre. É isso aí. E aí, Fernanda, já põe na pauta. Vamos lá. É isso,
Nós temos a cláusula aí que, para debater metas, a gente sabe que as metas dentro do setor bancário são altas, adoecem sim os bancários, e não é achismo, né? Os números mostram. Então, eu acho que a Fabi colocou muito bem, além de adoecer, ainda a pessoa lidar com mais um medo de uma demissão, é mais um motivo de adoecimento. Então, realmente a gente vai ter que pensar muito bem nisso, colocar nos acordos coletivos mais garantias para cuidar e garantir os empregos. Muito bem. Está aqui o pessoal agradecendo, falando aqui da meta. Olha, Fabi, tem aqui uma declaração de voto. A Caru que está dizendo que você esteve hoje no Lago da Concórdia, após sua candidatura CA, bora divulgar. Temos uma representante em nossa defesa, é isso mesmo. Eduardo Marinho, parabenizando aqui pelos esclarecimentos. Pessoal aqui, Ana Fruquim, nossa companheira, agradecendo aqui o Eimar, a doutora Renata, pelos esclarecimentos. Diego Pereira. Bom, eu quero também agradecer a todos vocês que estiveram aqui, todos né, que participaram, que mandaram suas perguntas. Como o Ivan disse, né, nos casos individuais a gente não consegue entrar nesse nível de detalhamento, tem que analisar cada caso, mas é uma vitória parcial, é óbvio, né? Porque o ideal seria não vai demitir ninguém, mas é uma vitória importante, para o que a gente já tinha no TST, é uma vitória importante, para o que a gente tinha, e agora é garantir nos acordos coletivos, garantir na luta, como a gente sempre fez. O que reverteu demissões num monte de lugar foi garantiu na pandemia, nós garantimos estabilidade em bancos privados durante a pandemia no processo de negociação. Foi um período, mas enfim, né? Garantimos medidas de proteção, tudo isso é negociação. Então, eu acho que é a organização, a negociação, nós estarmos presentes para fazer valer aí os nossos direitos. Então, e nós temos acompanhamento, vamos ver a decisão, o que vai sair, vamos ver se a gente analisar se tem que entrar com embargos, né, Seimar? Se a gente, né, Renata, queria dizer que a doutora Renata estava como amigo escuro representando aqui, jogando o nome da Contraf, o doutor Eimar, que é advogado, assessora a CUT, as centrais sindicais, estava lá nos representando também no processo, representando aí a FENAI, também nesse processo que acompanhou e sempre é parceira nessas lutas. Quero agradecer muito vocês a disponibilidade de estar aqui com a gente, explicando, esclarecendo. Não é um assunto fácil, o termo jurídico, às vezes, né, é difícil de compreender se você não tem uma formação direcionada, mas vamos seguir com a luta, que a luta continua sempre, né? Essa eu acho que é a grande questão. Eu queria passar aqui para cada um, né, se despedir, deixar sua consideração sobre o tema. Doutor Eimar, vamos começar aqui com o doutor Eimar. Bom, primeiro também agradecer a oportunidade de esclarecer aqui, a oportunidade de conversar com Renata, Fernanda, Fabi e você, Juvândia, e todas as pessoas que nos acompanharam aqui. É um tema, de fato, que a grande mídia sempre utilizará a favor dos interesses dela, né? Então, nós temos que também produzir as nossas informações, e a informação correta é a que nós estamos tratando aqui, porque temos responsabilidade com não só o processo, né, em si, mas também com toda essa luta das trabalhadoras e trabalhadores, sobretudo das estatais, na manutenção dos seus direitos. Então, quero agradecer, dizer que estamos à disposição e que, como você mesma disse, a luta continua, porque o enfrentamento das questões de desconstrução do direito de trabalho, eles continuam muito fortes, né? E decisões, digamos, judiciais muito pró-mercado, né? Muito pró-empregadores, e a gente tem que, de fato, naquelas que a gente consegue manter direitos, nós temos, sim, que divulgar, que comemorar também, né? E que está atento em relação ao que nós precisamos continuar fazendo, tanto do ponto de vista sindical quanto do ponto de vista jurídico. Então, muito obrigado pela participação aqui. Nós que agradecemos. Doutora Renata. Eimar, Juvândia, Fernanda, Fabi, todos e todas que participaram aqui conosco. Agradecer o espaço e dizer que eu acho que esse espaço, quando a gente consegue conversar
com transparência, é absolutamente facilitador, né? E essa é uma decisão, veja que interessante, nós estamos falando sobre uma decisão que exige motivo para demissão, e, portanto, a gente está discutindo agora qual é o motivo, o que pode nos fortalecer na luta coletiva, especialmente num ano em que se tem campanha. E tudo isso é a fonte do direito, né? O que a gente constrói na campanha salarial, que a gente forma de norma entre as partes, entre o empregador e o empregado, é que constrói todo esse arcabouço jurídico para as relações de trabalho. Então, como elas se conversam, né? Então, é assim, a luta sindical, é uma eventual decisão judicial que pode fortalecer, então, um caminho muito bom. Então, me colocar à disposição para outros encontros e qualquer dúvida individual, né? Pode nos procurar, claro, para a gente responder, agradecer o espaço, e é isso, a luta continua. Vamos em frente. Obrigada. Bem, passar para a Fernanda, nossa coordenadora aí da Comissão dos Empregados do Banco do Brasil, dos funcionários do Banco do Brasil e funcionárias, né, Fernanda? Funcionários e funcionárias, né? Deixar aqui, falar que a gente está à disposição para mais dúvidas que surjam e principalmente contar com todos os trabalhadores e trabalhadoras. A gente vai ter uma campanha aí salarial pela frente, vai ter os congressos organizativos, e a gente só constrói tudo isso, só garante direitos e só avança com muita unidade na categoria. Então, conversem, nos procurem, a gente vai aí aceitar crítica, a gente quer construir junto e quer que cada pessoa possa sair de casa, trabalhar com tranquilidade, sem adoecer, sem ter uma preocupação de perder um cargo, de ser demitido. A gente precisa trabalhar e melhorar, principalmente falando de empresas públicas, empresas que vão trazer benefícios também para o país. Então, nos procurem, vamos construir juntos aí uns bancos melhores e um país melhor também. Obrigada, Fernanda. Fabiana Uehara, nossa coordenadora da C-Caixa, que fez uma defesa, né, de direitos, uma defesa da Caixa, né, que esteve nas lutas mais importantes desses últimos anos, né, na coordenação da comissão de empresa, da renovação dos acordos coletivos. Parabéns aí por toda essa luta, por esses anos que você esteve à frente, né, dessas negociações. E agora estamos aqui na torcida, porque sabemos da sua capacidade, né, do seu compromisso com os empregados e empregadas da Caixa. Espero que você se torne aí a conselheira eleita, que vai representar os empregados agora no Conselho de Administração, porque a gente tem que consolidar, ter pessoas que defendam os empregados, a Caixa 100% pública, lá no Conselho. Fabi, para a sua despedida. Bom, gente, agradecer pelo espaço. Eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de live, esse esclarecimento, essa conversa com os colegas, porque de informação incorreta tem muito. E esse é um espaço que nós temos de cada vez mais mostrar a necessidade da articulação e da mobilização dos empregados para fazer enfrentamento. Porque a luta política e a luta jurídica, ela é importante, mas ela é desdobramento do que nós, enquanto militantes, fazemos todos os dias. Porque é aquilo, a gente vigia e luta. E aí, reforçar que, dentro desse processo, mesa de negociação é importante, mas existem várias esferas que nós, trabalhadores, temos que ocupar. Que, inclusive, é estar dentro do conselho de administração, pautando a estratégia da Caixa, que também é debater o que nós queremos para os empregados e empregadas. Claro que estou falando da Caixa, mas isso também vale para todas as estatais. Nós conquistamos, através da luta, temos a oportunidade de ter um representante eleito. Quer debater também qual empresa nós queremos para que a gente possa ter a luta pela sociedade melhor, mas também respeitando e valorizando os empregados. Então, agradecer, Ju, esse tempo que eu estive à frente da comissão de empresa, no que for possível. Claro, a luta aqui é para a gente
ter essa representação também no Conselho de Administração, mas que a parceria com o movimento sindical ela é extremamente necessária. E quem é militante vai ser militante sempre, vai continuar lutando por dias melhores, por empresas mais fortes e por melhores condições de trabalho e valorização. Eu acho que é isso. Eu espero que todo mundo depois repasse essa live para que as pessoas elas realmente tenham segurança, porque se a gente tem hoje, enquanto seletista, mas através de concurso público, tem porque nós nos organizamos e temos normas internas que fazem todo o processo para, se porventura for, sermos demitidos. Então, é fruto da nossa luta do dia a dia. Muito bem, Fabi. Quero agradecer mais uma vez ao doutor Eimar, doutora Renata, né, pela presença aqui, por nos representar no processo muito bem, para acompanhar com muita dedicação, né, com muita seriedade, com muita presteza, né, todo esse tempo, esse processo. Eu sei que vocês trabalharam muito, e então agradecer aqui às nossas coordenadoras, agradecer a todos, né, que mandaram perguntas, as perguntas de vocês ajudaram muito a gente montar a live, os esclarecimentos. Agradecer a quem nos assistiu, repassem para quem tem dúvida, repassem a live, repassem os conteúdos, os esclarecimentos vão ajudar também as outras pessoas que estão que às vezes não conseguiram compreender, entender os termos, entender a decisão, tem alguma confusão. É isso. Voltaremos, tem sugestão aqui de fazer outra depois que sair o relatório, com certeza vamos analisar, né? É isso, um abraço para todos e todas, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. Só a luta nos garante, hein, gente? Vamos lá, firmes. Sempre. Até logo. Tchau, Obrigada. gente. Bom descanso, povo.